Meu nome é Carlos Jorge Abreu, sou professor de sedimentologia e caracterização geológica de reservatório de petróleo aqui no Departamento de Geologia aqui da UFRJ. Formei em Brasília, em Geologia, com mestrado em Ohio, Estados Unidos, e doutorado aqui no Fundão, na UFRJ. Nós temos aqui no Departamento de Geologia dois equipamentos, duas sondas de perfuração, né, de poços. Uma que a gente atinge profundidade de até 300 metros, recuperando os testemunhos, que é um cilindro de rocha, continuamente, e outra que vai a 800 metros. Por que a gente tem esses equipamentos? Porque eles são importantes para se adquirir amostra em subsuperfície. E geologia, a amostra é muito importante, como qualquer ciência, né? A amostra é importante e às vezes é muito difícil conseguir as amostras. Na superfície é fácil, você vai, mas o estudo fica muito mais completo, o entendimento das bacias é muito maior quando se tem amostras em subsuperfície, que é adquirida através dessas sondas de perfuração. Os poços podem ser perfurados verticalmente na rocha, né, nas formações, ou, dependendo da necessidade, eles podem ser direcionais e até horizontais, totalmente horizontais, inclinados ou horizontais. Na indústria do petróleo é muito comum você utilizar os poços horizontais, ele é vertical até uma certa profundidade que, né, interessa, chega o alvo, a camada que interessa está a 3.000 metros. Então você fura verticalmente até aquele ponto e ali você põe poço horizontal, passa a perfurar horizontalmente dentro da camada de interesse. Então você vai ter uma superfície, o poço vai estar em contato com a formação, né, por um espaço, um trecho muito mais longo do que se fosse um poço vertical. Imagina uma camada de 20 metros, num poço vertical você vai atravessar 20 metros. Num poço horizontal você pode ficar, em média, 500, 1.000 metros, ou às vezes até mais, dentro da mesma camada que tem o óleo, por exemplo. Uma sonda que a gente utiliza para furar o poço, por exemplo, é constituída principalmente de 3 partes principais. É a estrutura que tem o motor, onde movimenta toda a coluna de perfuração, que faz o furo propriamente dito. Tem uma torre, né, de onde a pessoa fica lá em cima para ir colocando as hastes, que você vai penetrando, emendando uma na outra, né, à medida que você vai perfurando para entrar no poço. E as próprias hastes, a própria composição toda essa parte que vai dentro do poço. Bem, esta é a sonda maior que nós temos aqui, da MAC sonda, o modelo dela é chamado MAC 1200, que tem a capacidade de perfurar em torno de 800 metros em rocha sedimentar. É um motor de 6 cilindros, está aqui dentro, lógico, né? Mexe toda essa engrenagem aqui, né? Tem os cilindros aqui, pistões, todo movido os mecanismos todo hidráulico, para segurar, montar as hastes. Aqui em cima ela, lógico, não está montada, está a torre ali em cima, dobrada. Esse é a gaiola, isso vai lá em cima com uma parte montada, onde o auxiliar de sondador fica aqui de pé, onde vai colocando os tubos, né, as hastes, emendando as hastes uma na outra. A nossa sonda, a menor, como eu mencionei antes, que vai a 300 metros, ela é movimentada por um motor de 4 cilindros. É um motor que movimenta uma caminhonete S10 Chevrolet. Essa é a sonda menor que a gente tem aqui, o modelo é a MAC 700. Ela, ao contrário da outra, essa é manual, para você apertar as hastes. Imagina que aqui vem as hastes entram aqui. A torre está para cima, não está montada aqui, a haste entra aqui, passa aqui dentro, você aqui aperta, né? Aperta a haste aqui, certo? Fica presa, e aí desliga o motor, ele vai girando e furando. Certo? E à medida que vai aprofundando, você sobe esse aqui e acopla mais hastes. Na outra sonda, maior, isso é feito automaticamente, tudo hidraulicamente. A haste é uma parte da composição da coluna de perfuração. É o maior número, é a maior quantidade de tubos, que é o tubo mais leve,
você vai acoplando no outro para levar o barrilete, a broca lá embaixo, no ponto que interessa, né? Cabo de aço, esse cabo de aço mais fino é utilizado exatamente para pescar o testemunho. A haste interna do barrilete que contém o testemunho. Certo? Entendeu? Por isso que então esse cabo tem que ser bem mais longo. Tem que atingir até o fundo do poço, no caso. Não precisa ser um cabo de aço tão forte, pode ser mais fino. O cabo de aço maior é mais aquele cabo de aço que usa ali naquela roldana. Esse cabo de aço para rodando é mais para subir as hastes, para depois acoplar nas outros equipamentos quando vai continuar a perfuração. No final das hastes você tem o barrilete, que parece uma haste, olhando assim é muito parecido, mas ele é mais pesado, mais consistente para dar peso na hora de perfurar, e é onde vai, vamos dizer, outros equipamentos, camisa interna, hastes internas, que é onde entra a rocha e que depois, quando é o momento de retirar o testemunho, vai tirar do barrilete por dentro das hastes, desce por dentro da haste uma peça, chama overshot, não tem uma tradução, e que você pesca, vamos dizer, o testemunho. Esse modelo de sonda nosso é o wireline. O wireline que você tira, você não precisa retirar toda a composição, todas as hastes de dentro do poço para retirar o testemunho. Esse aqui a gente não tem um termo em português, é um overshot. Esse equipamento ele é utilizado ele fica aqui no barrilete, ele é utilizado para você, quando você corta 3 metros, né, de rocha e preenche o barrilete, aí é a hora de retirar essa rocha que está aqui internamente, né, numa camisa lisa, e você puxa só a parte interna, o barrilete fica lá embaixo. Então você puxa através desse equipamento. Aqui é um outro equipamento desse, está aqui, né? E esse equipamento que vem lá de cima, você puxa com um cabo de aço. E lá na superfície você retira o testemunho de dentro dessa camisa lisa, que chama uma haste interna, que está aqui. Esse aqui tem 2 tipos de barriletes, aqui, 2 diâmetros diferentes. Esse aqui é o H, tá? E esse aqui é o N, tá? NQ. Esse aqui é o que a gente mais utiliza. Esse aqui, tá? Ele fura um poço de 75 milímetros e recupera o testemunho de 55 milímetros. Tá? Esse é o calibrador, que a finalidade dele é alargar o poço um pouquinho mais para não desgastar a haste. O calibrador tem a função de proteger um pouco a tubulação, ou seja, ele é um pouquinho mais largo, diamantado, para manter a ferramenta, o poço um pouco mais largo do que a haste, o diâmetro da haste. Porque se forem exatamente do mesmo diâmetro, vai ter um desgaste muito grande das hastes. E é prejuízo. Na extremidade do barrilete tem acoplado a broca ou coroa. Broca, de modo geral, a gente chama é aquela que desgasta a amostra, e onde você retira a amostra de calha. E coroa normalmente é diamantada ou vídea, que é onde você corta a amostra e retira o cilindro de rocha, tira o testemunho, chamado testemunho. E esse aqui, que é uma coroa diamantada, certo? Onde você corta a rocha e o fragmento, o cilindro de rocha, o testemunho vai penetrando aqui. Né? Certo? Isso é uma diamantada, um diamante industrial, né? E que vai aqui na ponta. Né? É acoplado aqui no calibrador. E esse aqui. E aqui dentro, se você não dá para ver aqui, você tem a mola, tá? Que segura o testemunho. Imagina que você sobe a ferramenta, a haste, tem uma haste interna aqui onde o testemunho fica, e que ela é pescada com o cabo de aço. Esse é um outro tipo de coroa, chamada de vídea. Essa você utiliza normalmente no início do poço, com material intemperizado, desgastado. Sabe? Você, quando atinge a rocha mais fresca, aí você testemunha ou corta a rocha com a coroa diamantada. Sabe? Essa aqui é uma coroa de vídea, é só de aço especial. Sabe? Mas o diâmetro é o mesmo, NQ, no caso desse.
Quando se perfura um poço, é necessário que utilize algum fluido para lubrificar, esfriar, por exemplo, a broca, a coroa, o diamante. Serve também às vezes para trazer a amostra de, quando é calha, a amostra de calha para a superfície, e também serve para dar uma pressão no poço. O mais comum é uma argila chamada bentonita. Às vezes você pode furar um poço também só com água, depende muito da estabilidade, depende muito da rocha que você está furando. Por exemplo, se a gente furar um granito, um mármore, ou então um gneiss, igual essa rocha aqui do Pão de Açúcar, né? Você pode furar só com água praticamente, desde que a rocha seja fresca, e essas rochas você fura muito mais rapidamente do que uma rocha macia entre aspas, que é um arenito, que são as rochas que estão em bacias sedimentares. Fluido sendo só água, a coluna de perfuração gira mais livremente. Se eu colocar um fluido mais denso, mais viscoso, no caso de rocha sedimentar, de bacias sedimentares, além de ser um fluido mais grosso, viscoso, pesa mais para rodar, né, vai exigir uma força maior do motor, também tem os fragmentos de rocha, areia, que caem junto nessa lama, então dificultando mais ainda. Então, perguntar, é melhor furar um granito do que um arenito. Os testemunhos são amostras, são os melhores tipos de amostras em subsuperfície. E em superfície, a gente usa muito, a geologia usa o engenheiro, né? O afloramento, né? Que são essas exposições de rocha. Mas em subsuperfície é através dos poços. E a melhor amostra é o testemunho, que é uma amostra mais representativa. Aqui um exemplo dos testemunhos, tá? Esse é o início, o topo do testemunho. Tá? Esse aqui conecta ali, são 4 metros aqui, tá? E aqui é a base. Nós temos dois tipos, a rocha praticamente é a mesma em termos de granulometria, é um folhelho, só que aquele está mais oxidado, avermelhado, e aquele é mais escuro. Normalmente os folhelhos mais escuros, mais ricos, são esses mais cinza escuro ou mais quase pretos, são mais ricos em matéria orgânica, são os melhores geradores de petróleo, no caso de uma bacia sedimentar, ou seja, que tem mais matéria orgânica, esses escuros assim. Esse está oxidado, esse não tem pouca matéria orgânica, quase nada. Você tem testemunho de 2 manobras, você chama manobra, em cada operação de descer o barrilete, né, de cortar, encher o barrilete de rocha e retirar. Então isso é chamado manobra. Né? Em cada manobra você tira no máximo 3 metros, ou menos, dependendo da recuperação. Né? Se a rocha ficar lá embaixo, você pode recuperar só 2 metros, mas de qualquer maneira a rocha é guardada continuamente aqui, e vem essas marcações aqui, ó, da profundidade, o avanço, a profundidade do poço, quanto você avançou e quanto recuperou.